Oi gente, eu sou o Lucas Dallas e hoje nós vamos falar mais um lançamento da editora Clepsydra. Antes de começar a falar sobre o livro, né, e antes de mostrar a edição, queria pedir para você já se inscrevendo no canal. Se você está aparecendo aqui agora, né, nunca me viu antes, então se inscreve aí, porque fazendo isso você me ajuda muito mesmo. Agora a gente sabe que o sebo Clepsydra, né, que é um sebo daqui de São Paulo, agora é editora. E eles estão investindo num catálogo muito específico, que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a nova edição, então, que a gente vai falar hoje é essa daqui, que é O Corvo, do Edgar Allan Poe. E eles publicaram nessa edição grandona, tá vendo? Se não me engano, acho que é a 4 mesmo. Então tá bem grandão. Tá com essa ilustração vermelhona, muito bonita. Acho que agora dá pra ver melhor. E são as ilustrações do Gustave Doré. Eu acho que é assim que fala, gente, Gustave Doré. Então é uma edição que ela é toda ilustrada. Aqui no final você vai ter uma ilustração para alguns trechos do conto. Nossa, eu tô parecendo a mulher do grito aqui atrás. Então, gente, essa edição, ela é uma edição que ela tem um monte de mimos, né, digamos assim, especiais. Ela é uma edição que tem as ilustrações do Gustave Doré e elas estão lá no final, as ilustrações, e o poema, né, que é o conto, ele tá na frente. Porque essa aqui é uma edição bilíngue, então nós temos o original. Então, em uma página a gente tem o texto no original, né, no inglês. Aqui a gente vai ter a tradução do Machado de Assis, tá? Então essa daqui é a tradução do Machado de Assis. Tem uma foto do Poe aqui. A edição, ela é prefaciada pelo Oscar Nestares, que é um puta de um pesquisador, de um estudioso sobre o horror, né? Ele é um autor que ele estuda o terror mesmo na sua essência, né? E ele é autor também, eu já resenhei alguns livros do Oscar, tá aqui vou deixar aqui no link ou na descrição. Ele é autor dos livros Ilha Negra e Horror Adentro, que são livros assim, de arrepiar mesmo. E ele então escreve o prefácio dessa edição, a gente já vai começar a edição com o prefácio dele, que é muito interessante. E aí então a gente vai ter, né, o poema em si. Se você não conhece nada, gente, sobre essa história, né, sobre esse conto, Corvo, ele é um conto em poema, em forma de poema. Então ele é bem curtinho e ele vai falar então sobre um homem que ele acabou de perder a mulher dele, né, o grande amor da vida dele. A mulher dele faleceu e ele tá lamentando, né, na casa dele, já é tarde da noite e ele tá cansado de um dia exausto, né? E aí quando ele se recolhe pra se deitar no quarto dele, ele começa a ouvir batidas na porta. Ele começa a achar aquilo muito estranho, né? E aí ele começa a perguntar quem tá do outro lado e ninguém responde. Ele começa a achar que pode ser alguém da casa, mas quando ele abre a porta não tem ninguém. E aí quando ele fecha a porta ele continua ouvindo aquelas batidas, né, aquelas marteladas na porta. E aí uma hora ou outra Corvo entra nesse quarto. Ou melhor, gente, pela porta não, pela janela, tá? Confundi as bolas. E aí a história vai começar a partir daí, porque ele vai começar a ter, digamos que um diálogo com esse corvo. Só que como que o corvo vai falar? Ele é só uma ave. E aí tem um detalhe nessa situação que se eu falar vai perder a graça, claro. Mas é um conto muito legal de você ler, ele é bem assustador, ele é bem tenso. E essa edição, ela ajuda a gente a visualizar com mais clareza a situação, aquele ambiente. Porque como é um poema, né, gente, ele é bem curto, então ele é bem direto. Então a gente não tem aquela construção toda de cenário, ambientação que o personagem tá, a gente tem uma coisa que é muito vaga, né, muito rápido. Aí com as ilustrações dessa edição a gente consegue visualizar e a gente consegue ver o gótico da situação, né? A gente consegue ver o sinistro. A própria capa a gente já vê que é a cena que o corvo entra no quarto, né? E a expressão de pânico, de pavor do cara aqui no desenho, gente, é uma coisa que não sai da sua cabeça. O livro inteiro ele tem ilustrações assim. Então, antes de começar a parte das ilustrações, a gente tem um pouquinho sobre o Gustave Doré, ele, né, tem umas 2, 3 páginas ali que vai falar um pouco sobre ele. E aí começa com as ilustrações e aqui na outra página a gente vai ter um pedacinho do trecho que essa ilustração tá fazendo menção, né? E, gente, são ilustrações bizarríssimas, sabe? É bem angustiante você ver, sabe? Nossa senhora. São ilustrações que realmente mostram pra você e elas transmitem pra você esse gótico, sabe? Essa essência, né, desse tipo de texto. Pelo que eu entendi, a editora Clepsydra, ela tá pra trazer então mais coisas nesse naipe, né? Nessa vibe, que é do gótico, né, do clássico. A gente teve agora o Manfredo, que foi a edição de lançamento.
Agora a gente tem o Corvo, né, nessa edição foda. Mas com essas duas edições, né, a gente já consegue entender mais ou menos qual que vai ser a proposta dessa editora. Então eu recomendo vocês, se você nunca leu o Corvo, né, e tem curiosidade, em ler nessa edição. Você lendo esse conto nessa edição, além de ler, você vai realmente visualizar, você vai poder entrar mais na história, né, em si, visualizá-la da melhor forma possível, né, porque essa é realmente a proposta desse livro. É fazer você enxergar a essência do horror aqui. Então vale muito a pena mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comente, compartilhe o vídeo. Vamos nos ajudar a crescer. Aí no Mostrar Mais você vai encontrar links também para os meus livros. Pela Estrada Fora, Âmbar. Agora a gente tem o Quando Tocam os Tambores, lançamento. Então tá tudo aí embaixo, só clicar. Beijão e até a próxima.